Fala galera, tudo bom? Gente, olha só que interessante, eu tô aqui com a pastora Gláucia, diretamente de Brasília, Distrito Federal, e a gente tava batendo um papo aqui super interessante até que a gente chegou no assunto. Cara, a forma como ela descobriu a Casa Amarela foi através do ShepaCast e foi muita história louca. Eu tava dizendo aqui pra ela, a gente gravava o Shepa e se perguntava, meu Deus, será que alguém tá assistindo isso? E aí, conta um pouco dessa história, pastora. Nós começamos um profético em Brasília e eu não tinha material suficiente, eu não tinha base em que me basear, né? E aí eu me lembro que eu estava pesquisando sobre um avivalista, o Bob Jones, e quando eu estava pesquisando sobre ele, abriu a caixinha do podcast do Shepa. E isso mexeu demais comigo. Isso foi em meados de... 2000, a gente terminou a pandemia em 2021, não foi? Mais ou menos. Então foi no fim de 2020, início de 2021. Então eu estava em casa o tempo todo e não tinha material. Eu não sei, parece pouco tempo, mas não tinha material sobre avivalista, não tinha nada que hoje a gente vê, né? Hoje a gente consegue ter mais acesso, mas não tinha isso. Você lembra como que era? Não tinha. Isso. E aí eu pesquisei Bob Jones e achei o ShepaCast. Só que estava completinho, era o que eu precisava ouvir. E aí eu me conectei não só com o podcast, mas eu me conectei com a Casa Amarela, em espírito. Que massa. E assim, quando a gente estava lá sentado na produção, com a galera da produção, pensando que tema a gente vai abordar, como é que vai ser, isso é o doido, a gente estava atrás de histórias loucas que ninguém contava. Histórias de avivalistas, avivamentos que estavam acontecendo ao redor do mundo e ninguém estava contando aqueles assuntos, sabe? E só que tinha aquela dúvida, né? Meu Deus, será que isso aqui vai interessar alguém? E tinha alguém do outro lado percebendo isso. Eu posso dizer com muita propriedade que vocês fizeram 18 episódios. Foi. Então eu ouvi os 18 episódios pelo menos... Eu ouvi pelo menos cada episódio umas 4 vezes, porque era o que tinha. E além de tudo, vocês trabalham as coisas com muita diversão, muita leveza. Então eu ouvia, eu ria e absorvia, sabe? Então assim, o podcast, a ideia do será que tem alguém me ouvindo? Se uma pessoa estiver ouvindo, não mudou a minha história, mudou a história da casa onde eu prego. Nós fomos fundamentados lá em Brasília. Sim, pois é. E aí você estava até falando, né, que DNA chama DNA, como foi isso daí? Porque eu perguntei pra ela, pastora, como foi que tu chegou? Assim, tu assistiu esses episódios, mas como foi que tu se conectou com Fortaleza? Que não é possível que tenha sido só por conta de um podcast. Que é possível? É possível. Eu já estava orando por um DNA espiritual. Como eu te contei, eu vim de outra denominação. E aí eu tinha acesso a algumas coisas que eram diferentes do que eu vivia naquela denominação, né? Então eu falei, Senhor, eu preciso de mais, porque o que eu tenho aqui nessa denominação não supre o meu desejo de ir mais fundo, sabe? Eu tinha muita fome, muita sede e eu estava limitada. Quando eu ouvi o podcast, parecia que eu estava aqui, sabe aquela sensação? E eu lembro dessa oração, eu falava assim, eu tenho a sensação de que eu tô sentada nessa mesa. E eu fiz uma outra oração, eu falava assim, Senhor, se um dia o Senhor me permitir sentar nessa mesa, eu tô pronta. Olha que nós estamos em 2025. Sim. E eu tô aqui. Sim, isso mesmo. Que massa. E aí, o que é que mais te atraía no Shepa? Porque assim, é um podcast nada convencional. Do nada aparece um doido em algum local desse mundo, em Jerusalém, no céu, né? Aparecia nas guerras. E aí, como era isso? Primeira coisa que movimenta o meu coração é a alegria. Porque o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria. Então a alegria é coisa muito séria no céu. E uma coisa que tem nessa Casa Amarela é a alegria. Eu vou passando nos corredores, todo mundo me cumprimenta como se eu fosse daqui. Eu tenho uma impressão de que eu sou daqui. Sabe aquele DNA? É o DNA, né? Meu Deus, eu tenho essa sensação de que eu sou daqui. E a alegria do podcast, ela muda a minha atmosfera. Eu tô muito cansada, Giovanni, de ver mais do mesmo. E às vezes a gente sai de um podcast obeso, em termos teológicos, tem essa obesidade, mas não tem nutrição.
Sim. E quando eu recebi de vocês, eu estava nutrida. Eu me nutri com o que foi ministrado ali na simplicidade de vocês. Mesmo naquela zoeira, aquelas Total. brincadeiras, era... O que pra ali ninguém vocês- respeitava ninguém. O que para vocês é ordinário, para mim era extraordinário. Uau, caramba. Extraordinário. É isso daí. Gente, que massa. O Xepa, nós estamos reformulando, né, imaginando novas ideias, novos temas. E aí, conversando assim com o pastor, a gente vê que estava fazendo sentido para alguém. Fez. Já regravamos um novo episódio, um piloto que foi com o pastor Bruno. Tá demais, mas a gente ainda não soltou. Estamos aí... Agora tá sendo gravado nos estúdios do Vambora, né? E a gente precisa te convidar Amém. pra participar de um. Meu E vai ser Deus. só história louca. Não, só história louca, porque às vezes vocês não têm muita dimensão. Eu acho que a gente que trabalha pro reino, a gente não tem essa dimensão do que tá acontecendo fora. Sim, E às vezes eu tenho a impressão de que é como se o Senhor estivesse plantando a mesma coisa em vários corações, em vários lugares. Sabe? Não é uma coisa que é só daqui. Parece que tá lá em Brasília e deve estar em vários lugares que a gente não tem noção. global, É né? global, é global. é isso aí. Pessoal, em breve, novos episódios do Xepa vão estar saindo aí. Fica ligado no canal. A gente está preparando uma nova produção, terá uma nova mesa, uma nova constituição ali, mas o fogo, o Xepa vai ser a Alegria. mesma coisa, a alegria. Ai. Eu te agradeço demais por ter participado aqui. Eu me diverti muito com você viajando o mundo inteiro, Olha só, sem tirar os pés do chão. pois é, né? Olha, se eu tivesse, e nem vista eu tinha, nem precisava, eu me teletransportava, né? E isso é tão lindo, porque as imagens passavam ao fundo, né? Enquanto você Aquilo era uma loucura, gente. Ninguém tinha noção de como eram aqueles bastidores. O fundo verde ali atrás, aí de repente... olha Eita, aí. honra este apóstolo! Era uma loucura, viu? Meu Deus! E ali aquela estrutura que a gente tinha, meu Deus, olha, era pregada assim na parede para fazer aquilo ali tudo acontecer. deixa eu até mas abrir um agora tá parêntese. mais profissional. Uma coisa que eu amava, às vezes a gente olha assim como se estivesse atrapalhando, passa alguém e conversa, mas eu amava isso no podcast, porque Pois é. virava uma farra. Passava alguém, conversava. E a gente tinha uma tensão muito grande ali, pessoal, quando for passar, passa direitinho, passa devagar e tal. Mas aí acabava que isso fazia parte, né? E o que do me processo, divertia era, era olá, engraçado. fulana, tá ali, eu amo essa pessoa. E aí eu falava assim, gente, eu tenho a impressão de que eu tô sentada na cozinha Que bom. que ouvindo, sabe? isso. Amém. Então essa leveza que Que me bom que te tira do peso do dia a dia, essa leveza de tá na cozinha de casa, qual é o lugar que você mais ama? Eu não sei se parece um elogio, mas era essa sensação que eu tinha de estar na cozinha da minha casa com vocês. Legal, que bom. Pessoal, é isso aí. A gente vai ter várias entrevistas aqui durante a Global. Fica ligado aí com a gente, tá? Te agradeço demais pela Eu presença, honro a sua pastora. vida, obrigada. E que isso abençoe mais e mais pessoas. Tá bom? Amém. Compartilha lá os episódios. Assistam. Valeu, gente.